Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. Mais uma vez diga, Senhor, fala. Fala, Deus. Toca-me com brasas do teu mandar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, uma vez mais com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, agradeço a Deus pelo privilégio, o pastor Joel pela oportunidade de podermos, neste mês de maio, partilhar da palavra do Senhor com os irmãos, este estudo preparado para nós. Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 5. Quantos sentem a presença do Senhor neste lugar? Aleluia, capítulo 42. Nós estamos na série, nos temas fundamentos do conhecimento de Deus e na série Convicção de conhecer a Deus. Amém? Convicção de conhecer a Deus. 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Uma vez mais. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento nesta manhã abençoada, né, do mês de maio, amém? Já estamos no mês de maio, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. E este tema não podia ser mais propício do que agora, neste momento em que nós vivemos neste início de ano, amém? Neste ano de 2025. E esta palavra chama muito a atenção e este estudo na totalidade. A palavra convicção quer dizer uma opinião afincada cujas raízes penetram a terra. Amém? Opinião afincada. Quando você tem esta convicção, ninguém pode arrancar você dos fundamentos da sua fé. Ninguém pode arrancar você daquilo que é a sua experiência com Deus. E existem muitas pessoas que sabem a respeito de alguma coisa, né? E que não conhecem a fundo. Você às vezes pode achar que conhece e depois se dá conta de que não sabe absolutamente nada, né? Eu digo às vezes que a cada ano eu descubro alguma virtude da minha mulher. Não defeitos, apenas virtudes. Vamos conhecendo cada vez mais virtudes, não é? E você conhece às vezes pela televisão, conhece às vezes de uma aparência, mas depois você chega ao conhecimento que não sabe absolutamente nada. Não basta saber a respeito, precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus. E hoje vamos meditar neste tema sobre a vida de Samuel, entender um pouco mais sobre conhecer a Deus. É engraçado, e abro um parênteses para dizer que, embora não seja cronologicamente citada, nós conhecemos o sofrimento de Jó, tudo aquilo que ele passa. Mas ele faz essa declaração antes que Deus tenha decidido abençoá-lo. Ele passa por tudo aquilo que você conhece, perde as suas fazendas, na sua fazenda, perde os seus filhos, não é? É agora tido como um homem
entre aspas, desgraçado, não é? E aqui, antes que Deus, os seus amigos o abandonam, é desprezado. E é engraçado ainda assim, no meio disso, ele dizer, agora, né? Antes eu pensava que eu te conhecia, eu pensava, mas tudo era por ouvidos apenas, mas agora os meus olhos te veem. É possível ver Deus durante o sofrimento? É possível ver Deus quando você está afligido por alguma circunstância? É possível você ver Deus quando você está numa circunstância de aflição? Eu estava muitos anos atrás a trabalhar e recebi o telefonema do irmão. E falava muito baixo, não conseguia ouvir nada, mas muito baixo mesmo. E eu não ouvia. E eu dizia para ele, fale mais alto que eu não consigo ouvir. E ele dizia, não posso, porque eu estou no closet. E eu disse, come again, como? Estou no closet. O irmão estava no closet porque a imigração, né, estava fora da sua casa. O ICE foi buscá-lo para levá-lo para ser deportado. E eu disse, e ele falava, disse, eu estou no closet, estou escondido, não posso falar nada, eles estão fora, rodeando a minha casa. E eu disse, então não ligue para mim, fale com Jesus. Não ligue para mim, fale com Jesus. E aquele jovem ficou ali naquele closet por algumas horas, enquanto o ICE ficava rodeando ali a sua casa, tentando ver se havia alguma luz dentro de casa, até que o ICE foi embora e ele depois, claro, mudou de casa, mas está aí nos Estados Unidos, fazem 15 anos depois, continua aqui. Mas ele me disse, naquele closet, os meus olhos viram a Deus. Naquele closet eu tive uma experiência com Deus. Deus se manifestou, aqueles homens foram embora e nunca mais eu fui incomodado. Oh, é possível ver Deus na escuridão. É possível ver Deus na sua perseguição. É possível ver Deus. Diga, irmão, do seu lado, é possível. É possível, aleluia. É possível encontrar. E a Bíblia aqui nos fala em Samuel 3, o contexto do capítulo 3 de Samuel, onde ele é chamado, né? Havia um silêncio espiritual, mas estava ali Samuel servindo a Eli no templo. E como não havia visão manifesta, né, por causa da situação espiritual, até mesmo de Eli e dos seus filhos, era ruim, a palavra do Senhor era de muita valia. Será que ainda hoje a palavra do Senhor é de muita valia? Será que ainda hoje, eu pergunto, a palavra de Deus ainda é de muita valia na sua casa? É de muita valia na sua vida? Será que as suas decisões são tomadas ainda baseadas na palavra do Senhor? Pergunta, irmão, do seu lado, será? Não aguarde pela resposta, apenas será? Será? E nós vamos, portanto, nesta pequena meditação, explorar os princípios fundamentais para conhecer a Deus. E eu gostei muito desse estudo, pastores. Primeiro vamos falar de ouvir a sua voz, crer nas suas promessas e obedecer os seus mandamentos. Diga comigo, ouvir a sua voz, crer nas suas promessas e obedecer os seus mandamentos. Primeiro, ouvir a sua voz. Samuel estava no templo, estava servindo ali a Elias, estava servindo em obediência à palavra de Deus, mas ele não conhecia ainda o Senhor. Ele não conhecia a voz do Senhor, capítulo 3, versículo 10. Falou o Senhor a Samuel. Falou o Senhor a Samuel. E Samuel não havia ouvido antes, né, a voz do Senhor. E então não conhecia, não sabia que era o Senhor. E diz a Bíblia que a primeira vez que falou com ele foi ter com ele. Você me chamou? Não, mas eu não te chamei. Quantas das vezes Deus falou contigo e você não se deu conta que foi Deus? Quantas das vezes Deus chamou o seu nome, falou alguma coisa e você não se deu conta que era Deus falando para o seu coração? Mas ele não tinha essa experiência ainda com Deus. E a primeira coisa que nós temos aqui no estudo importante é a disposição para ouvir Deus falar. Amém? Disposição para ouvir Deus falar. Porque às vezes nós não estamos dispostos para ouvir Deus falar. E Deus não força ninguém. Deus vai usar os seus mecanismos, vai usar os seus emissários, mas às vezes não há essa disposição. Samuel estava na sua casa, mas estava tendo mesmo, estava atento, e mesmo sem compreender inicialmente,
ele se apresentou a Eli, pois era a única voz que o reconhecia como autoridade. E nós precisamos ter a mesma disposição de ouvir a Deus. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas das vezes você disse, e como nós cantamos nesta manhã, né, do mês de maio, fala a Deus. Quantas vezes você disse, ao ir dormir, você convidou Deus para falar consigo, ou você estava com muito sono e disse, leave me alone. Quantas vezes você pediu que Deus te desse um sonho, que desse uma revelação, não é? Durante aquela noite. Às vezes você tem são tão poucas as horas para dormir e não há disposição nem disponibilidade para ouvir o Senhor. Quantas vezes o Senhor naquela madrugada, naquele sono gostoso, Deus toca você para ir orar. E você tem dificuldades, e agora que está um pouco mais frio, né? No way, não é? E você nunca se levanta, você não aceita o convite de Deus para ir orar. Olhe para o seu irmão e diga, esteja disponível para ouvir o Senhor. Tenha disposição para ouvir. Segundo, silêncio e comunhão. Veja que Samuel estava em silêncio. A Bíblia diz que ele estava clamando ou pedindo que Deus falasse com ele, mas ainda assim ele ouviu a voz de Deus. Porque existem formas de Deus falar conosco. Estamos nós preparados para ouvir a voz de Deus? Quantos nesta manhã estão preparados para ouvir a voz de Deus? Oh, então Deus vai falar contigo, amém? Se você estiver preparado, Deus vai falar contigo, assim como Ele tem falado comigo sobre este tema, sobre este assunto. Para desenvolver a comunhão e o relacionamento com Deus, precisamos investir com um zelo, muito zelo e disciplina na nossa vida devocional. Nós moramos, Elizabeth e eu, quando chegamos, né, voltamos de Portugal, nós moramos de roommate, primeiro numa casa e depois noutra. Mas havia uma outra casa onde nós moramos, amigos, os irmãos, uma bênção, amigos, gostavam muito da nossa comunhão, mas eu estava dirigindo já Boynton Beach, mas eles não me deixavam em paz, né, no bom sentido. Elizabeth sabe. Cada vez que eu saísse e escondesse algum lugar para orar ou para estudar a palavra, eles me encontravam. Eles iam, não, vamos fazer isso, não, vamos ali. E várias vezes eu ia me esconder por trás do sofá. Tinha um sofá na casa. E eu me escondia por trás do sofá para ir orar, para ir preparar a palavra do Senhor. Me escondia no closet, né? Saía, ia para o parque e ficava sozinho, isolado. E às vezes aqueles irmãos ficavam chateados. Mas é preciso você ter um zelo e disciplina na vida devocional. Não vai haver facilidades para ter vida devocional. Não vai haver tempo para ter vida devocional. Não vai haver. O meu dono do dealership onde eu trabalho, ele tem o costume de, quando é a altura de pagamento, ele vem e coloca o cheque ou embaixo do meu teclado, ou então no meu armário ele vai lá e põe em algum lugar e ele sai e depois diz, não, o teu cheque deixei ficar. E cada vez que ele vai lá, ele encontra uma Bíblia de um tipo, né? Encontra uma de um tipo, encontra de outro tipo, né? E daqui a pouco, há 2 semanas atrás, ele me perguntou se eu vou começar uma igreja ali no escritório, de tanta Bíblia que eu tenho. Mas é que você tem que ter disciplina. Não vai haver tempo regalado, não é? Você tem que fazer tempo para ter tempo com Deus. Porque quando você se ocupa de Deus, Deus se preocupa contigo. E a preocupação vem antes da ocupação. Oh, God, this is a moment to do... galera, aleluia. Vamos lá. Você vai ter que ter disciplina. Momento em silêncio, na oração, pela pregação da palavra de Deus que ouvimos. Amém. Nós precisamos de ter um momento de oração. Nós precisamos de fazer silêncio, não é? Durante a oração. Porque às vezes nós oramos e nunca deixamos Deus falar. Já aconteceu com você? Não? Você fala e Deus não tem espaço para falar. Deus não tem um momento para falar, não é? E Deus quer que você esteja algum tempo em silêncio para então ouvir Deus falar na sua vida. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou... Aleluia. Reconhecendo a voz de Deus. Uma das tarefas mais difíceis para quem não tem um relacionamento íntimo com Deus é discernir a voz de Deus em meio a outras vozes. Deixa eu dizer uma coisa. Existem tantas vozes hoje. A dificuldade de discernir a voz de Deus hoje
é muito mais difícil que foi no tempo dos nossos pais. Hoje há muito mais distrações que não permitem que você, com facilidade, discerna a voz de Deus, e nós vamos ver isso aqui. Existem muitas vozes, algumas delas podem até confundir porque parecem que é Deus, mas não é. Alguém já chegou e deu um conselho para você e você pensou que fosse de Deus? Alguém já chegou e parecia ser aparentemente uma pessoa de bem, há pessoas de Deus que se enganam. Let me say that again. Há pessoas de Deus que se enganam. Há pessoas do bem que se enganam. Há pessoas bem intencionadas que se enganam. É necessário que você tenha esse discernimento para saber que não é Ele. Um teste infalível para reconhecer a voz de Deus é que ela vem sempre baseada pela sua palavra. Deus não se contradiz. Deixa eu dizer alguma coisa novamente. Deus não se contradiz. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Não é? Você, não sei quantos aqui gostam de pescar, mas há uma coisa que eu gosto muito de ver na arte da pesca, é que a isca se identifica com o peixe. E você move a isca e o peixe sai correndo atrás daquela isca. Assim é o inimigo das nossas almas. Satanás anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olhe para o seu irmão, sua irmã, e diga, não caia. Discerna a voz de Deus. Aleluia. 1 Reis 19, versículo 12. Deus falou a Elias com uma voz mansa e suave. Segundo lugar, crer nas promessas de Deus. Aleluia. A confiança na fidelidade de Deus é o primeiro tópico para este ponto. Samuel viu que as palavras de Deus nunca falharam. Isso fez dele um grande líder com visão de futuro para a nação. 1 Samuel 3,19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja isso, confiança na fidelidade de Deus. Quantos sabem que Deus é fiel? Quando você sabe que Deus é fiel na sua vida, você ignora as circunstâncias. Vou dizer outra vez. Quando você sabe que Deus é fiel, você ignora as circunstâncias e olha para o além, olha para o porvir, para o resultado daquilo que Deus te vai coroar. Eu estava meditando e lendo alguma história dos missionários, né, do Brasil, e agora como a casa está se tornando um pouco mais brasileira, eu estava lendo a história de Daniel Bergo, que todos nós conhecemos bem, mas eu estava lendo a história de Samuel Nystrom, né? Samuel Nystrom, contemporâneo, pastor Elias, de Adriano Nobre, né? Que Samuel Nystrom nasce em 1891, Adriano Nobre, 1883. E ele é chamado na igreja Filadélfia para missões, estava estudando missões, estava envolvido em 1913, ele é batizado nas águas e no mesmo ano batizado com o Espírito Santo. Em 1916, ele é enviado para o Brasil. Chega ao Brasil e vai para Manaus a 1 de janeiro, né, de 1928, 1918, melhor, e ali funda a Igreja Assembleia de Deus, né, em Manaus. E depois vai para o Rio e funda a igreja em São Cristóvão. E depois Daniel Berg Gunaving fica doente, estava enfermo e precisava de ajuda. E ele vai para ajudar ali. E sabe quando o recurso não chega para as missões? E sabe quando você tem dificuldades num país onde você é, entre aspas, imigrante,
e parece que não há solução, e você passa por dificuldades, e vem as enfermidades, e vem os problemas, e vem as dificuldades, e onde a única coisa que vai te sustentar é confiar na fidelidade de Deus. E ele, Samuel Nystrom, com a irmã Carolina Josefina Nystrom, que era sua esposa, nome até angolano, né, Eduardo? E ele estava passando por uma dificuldade e um aperto tão grande que ele começava a pensar entre voltar, entre desistir ou continuar a obra. E naquele momento ele se fecha, né, se enclausura com Deus, buscando de Deus alguma experiência nova, uma luz no túnel, uma confirmação, alguma coisa que o fizesse se alegrar. E ele começa escrevendo o hino 459, dizendo: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas diga, irmão, do seu lado: pode o brilho das estrelas cessar, mas as promessas vão brilhar na sua vida. Deus é o Deus da chuva temporal e da chuva serôdia. A circunstância pode ser negra, mas as nuvens são brancas. A circunstância pode ser difícil, mas Deus é possível, porque para Deus nada. Elizabeth disse: lembra-te quem eu estudo. Aleluia, confia na fidelidade de Deus. Aleluia, amém. Diga, irmão, do seu lado: pode confiar. Mudou as circunstâncias, mas Deus não mudou. Mudou as datas, mas Deus não mudou. Mudou a lei, mas Deus não mudou. Mudou o emprego, mas Deus não mudou. Mudou a nuvem, mas Deus Deus é o mesmo. Não mudou. Precisamos conhecer Deus e saber que Ele não falha. No entanto, mais do que conhecer, I'll behave, pastor. Mais do que conhecer, precisamos confiar na sua fidelidade de forma prática. Não podemos só falar que confiamos, precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus através das nossas ações. Você não pode ser de um crente de palavra apenas. Você tem que ser um crente de palavra e de ação. Você tem que ser um crente que mata cobra e mostra o pau. Oh, I don't even know if that applies to this one. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só seremos distintos do mundo se aprendemos a confiar em Deus. Em 2014, quando eu fui para Nova York para trabalhar na Embaixada de Angola, na missão permanente, eu era indocumentado. Né? Não há ilegais aqui, indocumentados alguns, né, pastor? Eu era indocumentado. E eu fui para trabalhar em Nova York. Estando em Nova York até o mês de abril, não, mês de fevereiro, né? Do Valentine's, né? Fevereiro, pastor. Eu venho para passar o Valentine's com a minha rainha. É a rainha Elizabeth. E acabo de chegar à madrugada. Fico um dia, foi sexta-feira, cheguei no sábado. Sexta para sábado. No sábado à noite, eu recebo um telefonema dizendo, o embaixador dizendo: você tem que ir para Angola. Olha só, isso é engraçado que quando você confia em Deus, eu disse, você ignora as circunstâncias. A minha circunstância era indocumentado. Você sabe, indocumentado não pode sair, não é? Que se sair é um prisioneiro gratuito, né? Porque se você sair,
não consegue entrar, então você prefere ficar. Quantos aqui preferiram ficar? Não precisa levantar essa mão. Está filmando. O Ice vai te pegar. Eu ignorei a minha circunstância. Irmãos, deixa eu dizer, ser claro. Eu me esqueci. Eu me esqueci que era indocumentado. E eu, sem hesitar, disse ao embaixador, sim, senhor. Então estou mandando suas passagens, estou mandando tudo. Você pega o voo amanhã, vem para Nova York, vai para Angola e eu já contei isso aqui, né? Quando eu estava a caminho do aeroporto, eu mandei um text message para o pastor João. Porque se eu dissesse ao pastor João, ele ia dizer, não vai. Né? Ok. Pelo cuidado, né? Pelo cuidado, né? Minha mulher ficou vermelha, você não tem documento. E eu fui, irmãos. Eu fui. Porque o crente que confia em Deus, escuta, ou confia ou confia. Nós não temos duas opções. Deus não dá duas opções para você. Ou confia, oh God Almighty. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, caramba, nandarabai. Diga, irmão do seu lado, confia apesar da circunstância. Confia apesar da situação. Confia apesar da lei. Confia ou confia. E nós fomos. Tentaram nos travar lá um pouco, mas não deu. Quando você confia, Deus vai adiante. Quando você confia, Deus vai adiante. Não só nós voltamos, mas eles foram obrigados a fazer de mim um diplomata para poder voltar com passaporte vermelho. E daquela mesma imigração que eu tinha medo e saí meio que escondido, sabe? Assim como Claudinha, meio desconfiado. Saí meio desconfiado daquele lugar. Na mesma imigração eu saí desconfiado, agora eu entrei passando, marchando. Quando você confia, você dança. Quando você confia, você descansa. Quando você confia, Maracondara Suriabai. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. Esta graça é muito linda, esta parte. Versículo 3 me anima. E não somente isto, que não devemos simplesmente nos alegrar no bem bom e gostoso, seu irmão. Não podemos, é fácil você se alegrar quando as coisas estão bem. É fácil você se alegrar quando tem dinheiro na continha, o mortgage está pago, o aluguel está pago, a conta do carro está pago, o telefone está pago, tem um lugar para morar, tem um lugar aconchegante, uma família, uma igreja bonita, um pastor abençoado. É fácil. Mas ele diz, não somente isto, mas também, nos alegramos na tribulação. E aqui está o segredo. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência aqui é caráter. Molda o seu caráter. Makes you tough. Circunstâncias make you tough. Problemas fazem de você um crente robusto. Um crente que ouve a voz de Deus. Um crente que corre, calma, confia nas promessas de Deus. Está acontecendo, mas eu tenho promessa. Nós cantamos, Deus prometeu com certeza. Chuvas de prometeu, digo, irmão, do seu lado tem promessa, não vai morrer, tem promessa, não desista. Querra, shomaraba, maracondia soba,
Isaías 64, versículo 1. Ah, se fendesses os céus e descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazeres notório teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da sua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha a favor da corrugada do mal. Diga ao seu irmão, Deus está trabalhando por ti. Se você espera, Deus trabalha a seu favor. Se você espera, Deus trabalha na sua causa. Nesta noite, nesta manhã de maio, Deus vai te abençoar. Deus vai te responder, porque Ele está trabalhando. Deus prometeu com certeza. Chuvas nesta ama. Oh, you don't get it, you don't get it. Aleluia. A importância de uma fé viva. Estamos encaminhando para o fim, pastor. Crer, mama, é o fundamento para experimentar as promessas de Deus. Veja que apesar de Samuel ainda não conhecer ao Senhor, ele cria de tal forma na palavra que ele servia ao Senhor perante Eli. Quando você crê, você serve ao Senhor perante Ele. Você serve ao Senhor perante as circunstâncias. Você serve ao Senhor. You don't care who's around you. Você continua servindo a Deus. O apóstolo Paulo nos dá um forte exemplo sobre isso. Ele que chegaria a Roma mesmo com todas as dificuldades, ventos contrários, a lentidão, as pedras e os prejuízos. Mas Deus havia falado com ele e ele creu. Atos 23, 11. Depois você pode ver isso. Hebreus 11, 6. Você conhece perfeitamente que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é agradador dos que buscam. Persistência na esperança, na espera. A princípio pode parecer que a promessa está demorando, né, pastor Alcides? A princípio, às vezes é 20 anos, às vezes são 23, às vezes são 25, às vezes são 30. Eu não sei qual é o seu tempo, mas se há tempo, há Deus. Porque enquanto você espera, se há tempo, há Deus. Se você espera, Deus está trabalhando a seu favor. Não importa o tempo, Geninho, o segredo é esperar. I'm gonna say this idea. Não importa o tempo, o importante e o segredo é esperar. Pode esperar, Ele vai operar. Oh, God Almighty. Oh, aleluia, aleluia. Caleb esperou a promessa por 45 anos para que ela fosse cumprida em sua vida. Josué 14. No entanto, Deus havia feito a promessa e assim a conservou com vida e com força para conquistar e viver a promessa. Abacuque 2:3. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá. Hebreus, eu gosto de Hebreus. Pastor Joel e eu decoramos o livro de Hebreus. Ele decorou uma metade. E na metade que eu decorei, capítulo 10, versículo 35, diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque nela tens grande e avultado galardão, porque necessitas de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus ou a vontade do Pai, possas alcançar a promessa, porque um pouquinho mais de tempo Ele virá e não, e não tardará. O segredo é que você não pode desistir, porque Ele está vindo. Help is on the way. Deus está enviando a promessa, o cumprimento da promessa na sua vida. Daniel estava orando, buscando a presença de Deus, e a tal resposta não veio. Mas quando veio, lhe foi dito que desde o momento que ele começou a orar e a jejuar, Deus já tinha ouvido circunstâncias
coisas vão retardar a sua bênção, mas enquanto você confiar, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando. Oh, God, diga, irmão, do seu lado, ele vai operar. Ele vai operar. Ele vai operar. Despite das circunstâncias. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem para a conservação. Oh, levanta a sua mão. Glorifique a Deus neste lugar. Glorifique a Deus neste lugar. E aqui nós terminamos. Terceiro ponto: obedecer os mandamentos de Deus. Deus confiou em Samuel uma mensagem difícil, pastor. E às vezes nós recebemos mensagens difíceis, mas nós não damos outra opção. Nós temos que entregar. Nós temos que entregar a mensagem para aquelas pessoas a quem Deus destina. 1 Samuel 3, 11, 14. E disse: Senhor Samuel, eis aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suicidarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não o repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem oferta de manjares. Como é que ela entrega essa mensagem? Como é que você vai entregar essa mensagem? Ao seu pastor? Ao seu sacerdote? Ao seu chefe? Como você vai? Mas Deus requer de nós obediência imediata. Samuel, embora jovem, foi obediente à instrução divina, pois ele sabia que Deus havia falado com ele e, portanto, foi fiel na entrega da palavra de Deus a Eli. Aqui está a diferença de ter a convicção, lembra da convicção que nós falamos? De que conhecemos a Deus e a sua voz. Eu estou terminando, pastor. Deus deu-me uma palavra, uma instrução, e eu levantei-me numa das reuniões da ONU e falei sobre esse aspecto. Vários países estavam a passar dificuldades, crise financeira. E um ancião levantou-se e disse que eu devia escrever um livro a respeito. Eu escrevi o livro, você conhece. Se você não adquiriu, pode adquirir ainda. Kumbuno Kafukolo, né? Não é língua estranha. Quer dizer, segredos básicos para a administração financeira, né? Dinheiro no seu bolso, né? Porque aqui muita gente tem dinheiro, mas não está no seu bolso. Um dia nós falamos disso. E eu falei sobre isso, escrevi este livro. E a minha ideia era dizer ao meu governo como administrar melhor os recursos do nosso, para você compreender, Itamaraty. E eu escrevi aquele livro em 21 dias, que era o tempo que eu tinha férias, né, do Law School, e escrevi aquele livro. E a minha ideia era que o meu presidente, né, o presidente do meu país, melhor, tivesse conhecimento e talvez eu pudesse entregar um livro a ele. E Deus abriu as portas. Eu fui, o secretário-geral na altura chamou-me para lançar o livro em Angola. Eu fui e lancei o livro em Angola e foi distribuído por todas as nossas repartições a nível do mundo, do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. E tive uma reunião com o nosso presidente em Nova York, mas o protocolo não deixou, o protocolo dele, né, não deixou que eu levasse nada, nem um livro para oferecer. Eu fiquei um bocadinho triste e comecei a perguntar a Deus, mas Deus é que pediu, Deus é que abriu a porta e tudo mais e tal. E tudo bem. Fui para Angola numa segunda viagem para apresentar o livro. O pastor da Igreja Assembleia de Deus pediu que eu fosse pregar nos 50, havia uma campanha. E quando eu cheguei preguei, acabei de pregar, ele deu um espaço para eu fazer a assinatura de livros para irmãos que queriam. E quando eu estava assinando os meus livros lá na portaria da igreja, na parte de frente, vem uma emissária da primeira-dama da República. Do nada,
veio ter comigo, apresentou-se e disse: eu vim comissionada, enviada pela primeira-dama, e ela queria uma cópia desse livro porque ela ouviu falar. Eu assinei o livro, não é para a primeira-dama, autografei e entreguei, e ela levou o livro. O secretário-geral tentou implementar esta medida administrativa, e o ministro do Itamaraty, na altura também, com quem nós tínhamos uma boa relação, mas foram impedidos, porque você sabe como é que o pastor já conhece, o pastor Alcir sabe como é que é o sistema, né? O sistema não deixou. E claro, eu comecei a ser perseguido, você já sabe disso, Elizabeth não gosta muito que eu fale disso, e tudo bem, vim embora. Até que tive que sair, corria riscos e tive que sair e vim para aqui. Aquele que era o secretário-geral, porque às vezes coisas e promessas que se cumprem vão cumprir na sua vida e você começa a questionar por causa do tempo. Passaram 2, 3 anos, aquele secretário-geral, na altura tinha sido demitido, ele vem agora, é o embaixador em Washington. E na qualidade de embaixador em Washington, ele pede autorização ao governo para aplicar o meu projeto administrativo, financeiro, a partir de Washington como projeto piloto, para se expandir pelas outras missões. E ele manda uma mensagem e convida-me para regressar em Washington. E gostei desse do pastor Joel, porque foi exatamente o que eu fiz. O convite, uau, é para você voltar pela porta de frente. Mas número 1, Deus não falou comigo. Número 2, a Elizabeth não aceitou. Obrigado, pastor, porque Deus não falou com ela. Depois desse convite, nós temos um amigo que é como se fosse o irmão, mais de 22, 3 anos, americano, agora é americano, está em Washington, ligou, está na Califórnia, ligou para nós para falar com ela, com a Elizabeth. Onde é que está a Elizabeth? Eu nunca vejo ela quando está aqui em cima. Está ali. Ela fica escondidinha, né? Parece FBI. E ligou para ela e disse: eu quero que você saiba que ele tem que regressar. Que um dia ele vai regressar. Deus não lhe deu essa formação, esse preparo, para ele ficar aí no negócio de loja de carros e financeiro. Você tem que libertar, tem que largar o seu marido. Quase que a Elizabeth perguntou: o marido é seu ou é meu? Mas não ouvi a voz de Deus. Aleluia. Não ouvi. E eu estava pensando esses dias sobre isso, porque é uma tentação muito grande, não é, pastor João? É muito grande. Eu estava pensando nisso. E eu estava dormindo, e foi como se tivesse caído água do teto do quarto, e quase que é impossível, sobre o meu ombro. E eu entendi, pus a mão, não estava molhado, e caiu outra vez. Eu entendi que era Deus me despertando, Sueli. E eu, sem acordar a Elizabeth, comecei a falar com Deus. E Deus falou comigo, irmão amigo. E ele disse: ainda não é para voltar. Mas quando e se for para voltar, você tem que voltar com a mesma ousadia e com a mesma mensagem. Hold on, Deus, a mesma mensagem que fez eles quererem me atacar, sim. Se for para voltar, volte com a condição que Deus te dá. Todos os outros se contaminaram, não é? Aceitaram os manjares do rei. Mas Sadraque, Gatomari. Se for para voltar, volte com a mesma ousadia. Volte com a mesma dignidade. E impõe as condições que a mensagem não pode mudar. A obediência tem que ser mesmo em situações difíceis. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Veja os resultados da obediência e eu entro para a conclusão. Deus honrou a fidelidade de Samuel. Ele passou de um menino improvável
a um grande líder para o povo de Deus. Samuel se tornou um tipo de Cristo, exercendo as funções de sacerdote, profeta e juiz. Só é possível isso quando você ouve a Deus, confia nas suas promessas e obedece aos mandamentos do Senhor. Para conhecer a Deus profundamente é essencial ouvir, crer e obedecer. Aleluia. Jeremias 29, 2, 13. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, e eu termino, pastor, prometo. Jeremias é um homem que eu costumo dizer que ele saiu do palácio para o calabouço. Jeremias, rei Zedequias, agora toma o reinado. A Babilônia está ameaçando tomar a Jerusalém, queimar a Jerusalém, levar prisioneiros, matar, acabar com todos eles. E Jeremias dá uma palavra da parte de Deus, uma palavra dura, dizendo que aquela cidade havia de ser tomada, dizendo que aquela cidade havia de ser queimada, dizendo que Babilônia havia de tomar aqueles. E os príncipes ficaram chateados e causaram com que Jeremias fosse preso. A primeira vez que ele é preso, ele vai para o cárcere na casa de Jonatas. Eles tinham transformado a casa dele em um cárcere. Ele fica naquele cárcere, mas depois Zedequias tem misericórdia dele, intercedem por ele, e ele é tirado. Porém, apesar de ser tirado do cárcere, ele não mudou a sua mensagem. A sua mensagem continua o mesmo. Será que a sua mensagem muda quando você chega nos Estados Unidos? Será que a sua mensagem muda quando você tem um cargo, superior? Será que a sua mensagem muda quando você já começa a falar inglês? Será que a sua mensagem muda quando você já começa a ganhar um pouco de mais dinheiro? Será que a sua mensagem muda de acordo com o lugar que você está? Ou nesse lugar eu não posso falar muito de Jesus. Nesse lugar eu não posso dar glória a Deus. Nesse lugar eu não posso isso, não posso. Será? Não sei se é o seu caso, mas ele não mudou. E por conseguinte, novamente, os príncipes enfurecidos vão ter com Zedequias. E Zedequias diz, olha, ele está na vossa mão. Porque ele me trouxe a mesma mensagem. Ele está na vossa mão. E eles o encerraram agora no cárcere de Malquias. O cárcere de Malquias, capítulo 38 de Jeremias, era um calabouço. Ele sai do palácio para o calabouço. E a Bíblia diz que para entrar nesse calabouço, ele foi descido por cordas. Por cordas. Não tinha escada. Não tinha porta. Era um buraco e ele é descido como se fosse um animal por cordas. Um homem de Deus, com a mensagem de Deus, com a reputação de ter servido no palácio, é tido agora achado no calabouço. E a Bíblia diz que nesse calabouço havia poço, havia lamas, e ele fica atolado na lama. Oh, gosto dessa parte. Quando ele estava no cárcere de Jonas, ele era alimentado com pão, até que o pão dos padeiros da rua acabaram. Não é? Meu irmão, teólogo. E agora ele está no calabouço. Aí não há água, não há comida, aí há uma circunstância muito mais difícil. Ele vai morrer. Uau! A Bíblia diz que Ebel-Meleque, etíope, africano, pastor, intercede. We got to talk about this stuff. Intercede por ele, junto de Zedequias. Deus, esse é um servo de Deus. É um homem de Deus. Tem misericórdia dele. Vai morrer neste calabouço. Deixa eu abrir um parênteses para dizer, você não vai morrer neste calabouço. Tudo apontava que agora era o fim. Que agora era a morte de Jeremias. Mas daqui a pouco, pela intercessão, desceram as cordas. Enquanto você intercede, o anjo desce com a sua. Ei, Jeremias, as cordas, tem uns trapos aí. Eu quero que você se vista com esses trapos. Eu quero que você coloque esses trapos nas suas axilas, para você, debaixo dos seus braços, para que você possa subir. Ei, a circunstância te levou ao calabouço. A confiança vai te levar ao Pai. Oh, escute, ninguém
Jeremias tinha dentro do seu coração uma palavra, Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações, então não pode morrer ali. As nações, então você não pode morrer aqui. As nações te dei por profeta. Escute e eu termino. Ninguém jamais crerá que nós podemos, se nós não crermos quem nós somos. Oh, gotta tell you again. Ninguém jamais crerá que nós podemos alguma coisa, se nós não crermos no que temos. É tempo de chegar para o paralítico e dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Jó 19. E é o último versículo que eu leio para você. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera agora que se gravassem no livro, que com pena de ferro e com chumbo se esculpissem numa rocha, porque eu sei, convicção, confiança, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu vim aqui nesta noite com a autoridade de Deus e permissão do nosso pastor te dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo ou vai surgindo sobre ti. Porque as trevas cobriram a terra, a escuridade, os povos. Mas sobre ti o Senhor vem nascendo. E a sua glória se verá sobre ti. Eis que as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Fica firme, ouça a voz de Deus, cumpra as suas promessas, confie nas suas promessas e seja fiel cumprindo os seus mandamentos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque